na eletrosfera gigantesca os elétrons negativos. Corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Positivamente carregado, excesso de prótons. Negativamente carregado, excesso de elétron. Está neutro e neutro, esfregou, um fica positivo, outro negativo. Mesmo módulo, sinais opostos. Está neutro e está positivo, encosta, fica positivamente carregado. Está neutro e está negativo, encosta, fica negativamente carregado. E se forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Tem aquela situação perigosa onde um corpo está na parte interna e tem vários condutores na parte externa, né? Aí o cara que está internamente conectado fica neutro. Comentei esse detalhezinho perigoso. Em meditação por indução, acabamos de revisar. Aproxima o corpo neutro do indutor, ele fica induzido, conecta com a Terra, desconecta com a Terra e pronto, pode passear com o corpo carregado. Mais ou menos isso, né? Agora, cara, deixa eu te contar uma outra coisa. Eu vou te confessar que quando eu aprendi campo elétrico, eu sabia fazer os exercícios, cara, eu acertava, mas no meu coração eu não sabia o que era campo elétrico. Eu tinha decorado, campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Eu vomitava isso, entendeu? Mas no fundo do meu coração eu não sabia o que era. Eu tive que continuar trabalhando com isso uma década, para acordar de manhã sabendo, eu sei campo elétrico. No fundo do meu coração eu sei campo elétrico. O que eu quero te dizer é que pode demorar alguns meses para que tu, no fundo do coração, saiba o que é campo elétrico. Certo? Pode até sair resolvendo hoje já algumas questões, mas para que tu, no fundo do coração, saiba o que é campo elétrico, tu vai ter que dar tempo ao tempo. É o que a gente chama de tempo de contato com a matéria. Professor, pois não. você está no campo elétrico, tem como saber esse equilíbrio da terceira carga, que você coloca a carga e a carga, que você não passou essa parte do corpo, né? É que na verdade não é que eu não passei. Eu acho que eu fiz um exemplo mais complexo que esse, se tu for assistir a aula. E esses são mais tranquilos, mas eu faço. O aluno, ele é rei da aula, ele manda, eu obedeço, meu querido. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar exatamente o que a apostila disse ali, então, em equilíbrio de terceira carga, antes de a gente avançar para o nosso belo campo elétrico. Muito obrigado. Então, ó, estou agora na página 342, na passagem equilíbrio de terceira carga. Vamos ver. Considerando um sistema baixo formado por duas cargas pontiformes fixas, onde deveria ser colocada uma terceira carga de qualquer sinal e de qualquer valor sobre a linha horizontal que apoia as cargas de tal forma que ela permaneça em equilíbrio? Na verdade, pessoal, isso eu deveria ter passado para vocês como exercício. Eu não sei o que eu escrevi no quadro, se eu te pedir para ler a apostila. Pedir para ler, até que página eu pedi para ler? Ah, incluindo essa. Pois então, essa parte aqui é algo que tu deverias ter tentado completar e não conseguido me perguntar como a colega fez. É isso mesmo, estava dentro da tarefa. Parabéns então para a colega. Eu achava que era algo que de repente eu não tinha pedido para ler ainda. Verdade. Então, ó, se eu te peço para ler a apostila e tem uma vírgula nessa leitura que tu não entendeu, tens obrigação moral de me trazer essa dúvida, como a colega fez. Então, ó, considerando o sistema baixo, ele foi lá e colocou duas carguinhas, uma positiva aqui Q1 e uma positiva aqui Q2. Agora, é importante ficar claro que eu falei sobre isso, tá? Eu te dei ferramentas para tu resolver isso. Para tu não achar que a culpa é minha. Quando a culpa for minha, eu vou avisar. Eu errei, certo? Eu me considero o rei do erro, na verdade. Eu chamo para a galera que eu sou o rei do erro. Sou o cara que mais errou em física. Aliás, sabe o que eles falam dos especialistas? Especialista é o sujeito que já cometeu todos os erros possíveis numa determinada área. Já pensaram sobre isso? O cara que é foda numa área, porque ele já errou tudo que tinha para errar naquela área. Ele errou tanto que ele já sabe os erros que existem. Por isso que eu me considero o rei do erro. Eu nunca errei tanto. Então, olha só. Letra A. Essas cargas são iguais, né? Essas cargas são iguais. Onde é que será que eu coloco uma carga para ela ficar em equilíbrio?
ver. O colega sugere quer encher. Com que sinal? Deixa eu ver. Se elas são iguais, todas elas, e estas distâncias são iguais, quer dizer que nessa carga vai atuar uma força atrativa para a esquerda devido a Q1, posso chamar de F1, e uma força atrativa para a direita devido a F2, que eu vou chamar de F2. Se eu for somar vetorialmente o vetor F1 e o vetor F2, vai dar uma força resultante que é 0. Parabéns. Alguém dá mais? Muito obrigado. Se for uma positiva, a F1 é para a direita, a F2 é para a esquerda, continua a resultante dando 0. O senhor não explicou isso? Como não? Aqui, ó. Te falei que a força é diretamente proporcional ao número das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para que as forças se anulem, tem que ter, já que as cargas são iguais, tem que estar uma mesma distância. Essa distância aqui tem que ser igual àquela distância lá. Perfeito. Então, resolvemos o primeiro. Mas estava sem graça isso. Vamos para o próximo. Letra A. Uma carga positiva de 10 microcoulomb. Uma outra carga positiva de 5 microcoulomb. E o cara quer saber onde é que eu vou colocar uma terceira carga para ela ficar em equilíbrio. Cara, será que o meio é uma boa opção? Por que o meio não é uma boa opção? Porque as distâncias são iguais e como essa carga é o dobro, ela vai gerar uma força, seja positiva ou negativa, né? Ela vai gerar uma força que é o dobro, né, da outra carga. Então vocês devem concordar que eu tenho que aproximar da carga de 5. Concorda? Eu devo aproximar da carga de 5. Quanto? Se for 2 vezes mais, quando a distância é a metade, a força aumenta 4 vezes. Aí não. Se eu botar aqui uma distância x e aqui uma distância 2x, dá problema? Dá problema porque pela distância ser a metade, a força tende a quadruplicar. E essa carga só está o dobro. Se essa carga fosse 4 vezes maior que aquela, eu concordo. Se fosse 20 aqui, está correto. X. Uma é x. E a outra? Engraçado, eu tenho a impressão de que a gente completou uma tabelinha que tinha lá 2F. X raiz de 2 sobre 2. Ah, a gente fez, inclusive. Meu Deus, está ali a página 341 a resposta. Lá tinha uma tabela dizendo que quando a força dobra, para que eu faça uma força elétrica dobrar, eu tenho que reduzir a distância à raiz de 2. Então tu vê, se essa distância é x, aquela distância tem que ser x sobre raiz de 2. Assim, devido à redução da distância, a força elétrica gerada pela carga da direita vai dobrar. E como a outra carga é o dobro, isso vai se compensar. Agora tu vê, essa questãozinha ela é tão fraquinha que o cara nem forneceu a distância entre as cargas. Ou seja, se eu quisesse calcular para ti a distância, eu não posso, porque ele não falou qual é a distância entre uma carga e a outra. Né? Para tu ver como a questão, vai ter questões no nosso exercício muito melhores que essa, onde ele vai dar essa distância, ó, e vai perguntar qual é a distância. Tem algumas até que dá uma continha mais bonitinha. Então tu vê, o aluno tinha que marcar na apostila que a partícula seja positiva, seja negativa. Vai ter que ficar uma distância x da carga de 10 microcoulomb e uma distância x sobre raiz de 2 da carga de 5 microcoulomb. Certo? Gostei, gostei. Vamos ver. A letra B deve ser mais difícil. Uma das cargas é menos 2 microcoulomb. A outra carga é menos 3 microcoulomb. E agora, cara, como é que eu vou fazer para que as forças sejam iguais? Tu vê, quando eu queria ter dobrado a força, eu dividi por raiz de 2, né? A
reduzir a força quando, deixa eu fazer assim, ó, tinha uma distância total que se ele tivesse me fornecido, eu poderia fazer as contas para vocês. Como ele não tinha essa distância total, eu chamei uma distância de x como referência e raciocinei para determinar outra força. Eu poderia ter feito a continha para achar o raiz de 2 ali, né? Mas eu não poderia dizer qual é a distância, já que eu não sei a distância total. Tu não tem uma ideia, cara, porque agora, olha só, agora as cargas não é o dobro da outra, né? Uma é 1,5 vezes a mais que a outra. Primeiro, eu tenho que colocar mais próximo de quem? Da menor. Concorda, gente? Se eu botar mais próximo da maior, com um módulo mais carga, pô, além dela ter maior carga, que daria maior força, a distância dela é menor. Vai aumentar ainda mais a força, concorda comigo? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem percebido é que vai ser sempre mais próximo da carga mais fraquinha. Então, por exemplo, um chute seria ali, ó. Pode ser tanto positiva quanto negativa de novo, certo? Olha, se eu chamar uma de x, quantas vezes essa carga é maior que essa? 1,5, galera. Quando tu não sabe quanto é que é, tu usa a divisão para descobrir, tá? A divisão foi a operação matemática criada pelo homem para descobrir quantas vezes um número é maior que outro. Beleza? 1,5. Quantas vezes era maior aqui, gente? Ah, 2. Aí eu usei x sobre... Vai! Raiz de 1, só que tá horrível. Tá nojento isso aí. Alguém tem alguma outra ideia para não precisar usar a vírgula da raiz? Ah, sim, poderia deixar 15 sobre 10, né? Simplificar, só que eu ainda acho feio. Eu não queria usar fração, mas eu concordo, ia acabar ficando assim, né? Raiz de 3 sobre 2, que aí teria que racionalizar, né? Como aqui também a gente não racionalizou. Raiz de 2x sobre 2. Mas não gostei, não quero usar fração. Só para te provocar, entendeu? Não quero usar fração. Porque agora, com essa ideia que eu te acabei de mostrar, que é só tu ver a relação entre as cargas, extrair a raiz e dividir a distância por isso, acabou, né? Ficou mecânico já. Agora é só me imitar. Mas eu quero te provocar, não quero usar fração. Vou te dar uma ajuda. Concordo? Concordo que fazendo assim, eu deixei essa distância um pouco maior, já que eu estou dividindo por um número menor, e essa distância um pouco menor. Em que proporção? Na proporção da carga. Assim eu estou fazendo com que a força elétrica atrativa ou repulsiva, não importa de um lado, seja igual à força elétrica atrativa ou repulsiva do outro, deixando a terceira carga em equilíbrio. Então, uma outra forma de responder a questão. Quem chamar uma de x e a outra de x sobre raiz de 1,5, pô, show, matou a questão. Matou a questão. Mas essa técnica também funcionaria. Fazer essa proporção entre as distâncias. E para finalizar, ainda não. Letra C. Tá de sacanagem. Ah, tá de sacanagem comigo. Primeiro tu me faz pensar que nem um monstro, aí depois faz uma coisa idiota como essa, eu fico puto. 7 microcoulombs, 7 microcoulombs. Deixa no meio, mais ou menos. Tanto faz. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Letra D, essa é para moer então. Essa aqui é para destruir. É obrigatório, mas é importante tu entender isso, a explicação para isso está aqui, ó. Não, isso mesmo, parabéns. Sempre pergunta, não existe pergunta boba, colocação boba. Eu posso ser idiota aqui, vocês não. Vocês podem falar o que vocês quiserem, certo? Pode levantar a mão e interagir, tá ótimo. Então, parabéns, já vamos chegar próximo dessa outra carta. Ah, tu vê
ver, ó, é bacana isso. A colocação dela é bacana. Quando eu falo a menor carga, eu estava me referindo ao módulo. Concordas? Porque na lei de Coulomb está tudo em módulo, ó. Tá beleza? Então, não, mas tu tem razão, eu falei errado, minha fala foi errada com o vestibular. Tens que deixar a terceira carga que ficará em equilíbrio mais próximo da carga em módulo menor. Agora a fala ficou correta. Eu gosto de detalhe, detalhe é tudo. Importante. Vai, não tem perdão para não saber agora. Obrigado! Pela madrugada, é isso, automatizou já. Certo? Mas dessa vez eu quero com vírgula. Eu quero com vírgula. Assim ficou muito ridículo. Vou te provocar. Está errado. Ui, arrumei tudo. Vou te mostrar onde é que foi meu erro. Raiz de quanto, gente? É só ver quanto um é maior que a outra, né? Como é que eu faço para ver quanto que o 8 é maior que o 5? Parabéns, 8 dividido para 5? 1,6, parabéns. Então seria x sobre a raiz de 1, aí eu fui tirar a raiz de 1,6 e me arrumei todo. A raiz de 0,16 aqui é 0,4. Certo? Então realmente a outra ficou mais bonitinha, né? Eu achei que ia ter raiz exata, isso me arrumei todo. Eu então acho melhor mesmo fazer x sobre raiz de 8 e x sobre raiz de 5. Assim a gente consegue manter elas em equilíbrio. Pois não. Meu Deus! Que absurdo! Olha só, se eu colocar uma positiva, vamos ver para onde é que ela vai? Os opostos se atraem, os iguais. Como é que vai ficar em equilíbrio? Concorda comigo? Se for negativa, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Só podia ser entre as cargas quando elas tinham sinais iguais. Agora que as cargas têm sinais diferentes, vamos ter que pensar em outra coisa. E aí? Vou ter que botar a esquerda de 5 ou a direita de menos 8, por quê? A esquerda de 5 ou a direita de menos 8? Eu vou botar a terceira carga, por quê? Legal, se eu for colocar uma carga para cá, vai ter que ser que sinal? Deixa eu ver, positivo, porque aí vai ser repelida por essa e atraída pela outra. Se eu tiver que botar uma carga aqui, negativa, vai ser repelida por essa e atraída pela outra, porém aqui não faz sentido. Bateu? Oh meu Deus. Aqui não faz sentido por quê? Porque como essa carga é maior, gente, ela está mais próxima, ela vai fazer muito mais força do que essa. Lá está fora. A carga tem que ser positiva ou negativa, mas tem que estar no lado esquerdo, do lado da menor, com certeza. Agora, qual é a relação entre essa distância e essa distância para a coisa poder acontecer? Continua a mesma. A distância maior tem que ser x sobre raiz de 5 e a distância menor tem que ser x sobre raiz de 8. Por que essa questão está muito fraca? Porque, como ele não deu as distâncias, é possível que nem na esquerda fique em equilíbrio. Se a distância for muito grande, nem na esquerda ficaria em equilíbrio. Como ele não deu a distância, eu estou jogando no escuro, fazendo suposições. A única coisa que me entristeceu, que é legal, a gente completou ali uma páginazinha da apostila juntos, mas é que a aula que eu tinha programado para ti era muito mais foda do que essa aulinha que eu dei. É a única coisa que foi triste. Certo? Eu queria te ensinar Campelé, tá umas coisas muito mais loucas. O que é apostila? Obrigado. Mas não tem problema, na próxima aula eu vou tirar o atraso. Na próxima aula eu vou tirar o atraso.